Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 80 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos falar sobre o cálculo, da área do retângulo, da área do quadrado e da área do triângulo. Você vai perceber aí que o professor aproveitou uma aula antiga do canal, dei uma editada aí para você, espero que você goste, tá super legal, é uma aula completaça. Vamos lá. Bom, nós vamos começar estudando a área do retângulo. Então, olha só, eu desenhei um retângulo ABCD aqui na lousa e a gente quer saber a área desse retângulo. Como nós já vimos nas aulas anteriores, para a gente calcular a área de uma figura, de uma superfície, a gente tem que fazer uma comparação. Temos que escolher uma unidade de medida adequada e ver quantas vezes aquela unidade de medida cabe dentro do retângulo. Então, olha só, como os lados do meu retângulo estão em centímetros, aqui tem 6 centímetros, aqui tem 4 centímetros. É meio óbvio que eu escolha como unidade de medida o centímetro quadrado. O que é o centímetro quadrado? Vamos colocar aqui, ó, unidade de medida, centímetro quadrado. O que é mesmo esse centímetro quadrado? Bom, nada mais é que um quadradinho onde todos os lados têm 1 centímetro. Então, a superfície ocupada, por esse quadradinho, essa área aqui, ó, ocupada pelo quadradinho, é de 1 centímetro quadrado, ok? Então, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar esse quadradinho dentro dessa superfície para ver a quantidade que nós vamos utilizar dele. A quantidade de centímetros quadrados que couberem aqui dentro vai ser a área da nossa figura. Simples, né? Então, é só eu pegar aqui o meu retângulo e agora eu vou dividir ele em centímetros quadrados. Então, eu já deixei marcadinho aqui, ó, só para eu ligar os pontos. Então, vamos lá, ó. Dividir esse lado de 6 centímetros em 6 pedaços. Então, vão ser aqui, ó, 6 filinhas. Vamos lá. Então, tá aí, ó. Então, eu peguei esse lado que tinha 6 centímetros, dividi em 6 colunas, 6 filinhas. Agora, vamos pegar o lado que tem 4 centímetros e dividir também. Então, ficou 1, 2, 3 e 4 com a de baixo. Então, tá aí, ó. Dividi todo o meu retângulo em pequenos quadrados, que tem lados de 1 centímetro cada quadradinho desse aqui. Portanto, se eu pegar um quadradinho desse aqui, ó, vou pegar esse. A área desse quadradinho é exatamente 1 centímetro quadrado. Se eu pegar a área de um outro quadradinho aqui, bom, a área desse outro quadradinho também é 1 centímetro quadrado. Então, cada quadradinho que tem aqui corresponde a 1 centímetro quadrado. Vamos contar quantos que a gente tem? Ó? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros quadrados. 24 quadradinhos desse aqui, 24 centímetros quadrados. Então, a área do nosso retângulo é de 24 centímetros quadrados. Agora, vamos pensar. Ó. Esse retângulo tinha lados pequenos. Imagine se fosse um retângulo que tivesse um lado de 67 centímetros e o outro lado com 49 centímetros. Pô, ia dar um trabalhão a gente ficar dividindo em quadradinhos, não ia? Então, a gente precisa pensar numa forma de generalizar essa situação. Vamos pensar com bastante atenção aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção. Se esse lado mede 6 centímetros e esse aqui mede 4 centímetros, e quando eu fiz a divisão em quadradinhos, eu percebi que eu fiquei com 4 filinhas, onde em cada filinha tinha 6 quadradinhos, tem um jeito mais fácil de eu encontrar o total de quadradinhos que estão aqui, sem necessariamente ter que contar um por um. Isso aqui é uma organização retangular. Então, basta eu contar uma fila. Bom, em uma filinha aqui, ó, eu tenho 6 quadradinhos. Quantas filas dessa eu tenho? Tenho 4 filas de 6 quadradinhos. Então, basta eu fazer 6 vezes 4, certo? Então, se eu calcular, se eu
calcular o resultado dessa multiplicação, 6 vezes 4, eu vou encontrar o total de quadradinhos que tem, que é 24, certo? Vamos agora dar nome às coisas, né? Bom, desde o quarto ano a gente fala disso, né? Que para eu saber o total de quadradinhos que tem aqui, ó, basta pegar a medida do comprimento e fazer vezes a medida da largura do retângulo. Só que agora a gente vai dar outros nomes, tá? O comprimento do retângulo a gente vai chamar de base. Então, 6 centímetros é a base do retângulo. E esses 4 centímetros nós vamos chamar de altura. Certo? Então, um retângulo, ele tem a base e tem a altura, que é a mesma coisa que comprimento e largura, tá? Só são nomes diferentes. E desta maneira a gente pode generalizar dizendo que a área de um retângulo vai ser igual à medida da base vezes a medida da altura. Então, se eu souber a quantidade de quadradinhos que tem a base e multiplicar pela quantidade de quadradinhos que tem a altura, eu vou ter a área desse retângulo. Que nesse caso é muito fácil, né, de identificar. São 6 quadradinhos vezes 4 quadradinhos. Ou 6 centímetros, se a gente pensar somente no lado do quadradinho, né? Cada quadradinho tem lado de 1 centímetro, 6 centímetros. Cada quadradinho tem lado de 1 centímetro, 4 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, a área vai ser igual à medida da base, que é 6 centímetros, vezes, vou colocar o pontinho, tá? A medida da altura, que é 4 centímetros. Bom, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Não podemos esquecer da unidade de área aqui, né? Toda unidade de área sempre vai ficar elevada ao quadrado. Tá? Se a gente estava multiplicando centímetro por centímetro, a unidade de área vai ser centímetro quadrado. Se eu multiplicasse metro por metro, a unidade de área seria metro quadrado. Ok? Então, sempre prestar atenção na unidade de área que a gente vai utilizar. Só deu para entender a generalização da área do retângulo? Basta pegar o comprimento, multiplicar pela largura, certo? Base vezes a altura. Agora, o que é muito importante também é que essas unidades de medidas estejam sempre iguais, né? Mas e se uma tiver em metro, a outra em centímetro? Aí você faz uma conversão, depois você calcula a área. Vamos exemplificar um pouquinho. Olha só, coloquei aqui 2 retângulos para a gente calcular a área desses retângulos. Então vamos começar com esse que está em cima. Bom, calcular a área desse retângulo é calcular essa superfície interna, né? Quanto vai medir essa superfície, né? Quantos centímetros quadrados eu vou ter naquela superfície? E por que centímetros quadrados, professor? Porque eu olhei aqui as unidades de medidas e vi que essas unidades estão em centímetros. Então, a superfície vai ser dada em centímetros quadrados. Bom, nós acabamos de ver uma fórmula, né? Uma forma de generalizar a área de qualquer retângulo. A área de qualquer retângulo pode ser calculada pela medida da base vezes a medida da altura. Então, vou abreviar aqui, ó. O A de área é igual a base vezes a altura. Professor, por que você está usando o H para altura? Porque é em inglês, tá? A altura em inglês se escreve com H. Então, a área de qualquer retângulo pode ser calculada através dessa fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Agora é só a gente pegar as medidas ali e substituir. Bom, a base ela vai ser igual a 10 centímetros e a altura ela é igual a 4,5 centímetros. Certo? Então, agora eu vou multiplicar. 10 vezes 4,5. 10 vezes 4,5 dá 45. E centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Então, a área do retângulo é de 45 centímetros quadrados. Toda essa superfície aqui corresponde a 45 quadradinhos, onde cada lado tem 1 centímetro. Então, se eu fosse dividir isso aqui em quadradinhos, né, iam caber 45 quadradinhos de lado 1 centímetro. Vamos calcular a área desse outro retângulo? Senhor, agora eu fiquei com dúvida, hein? A área vai ser calculada em centímetro quadrado ou decímetro quadrado? E aí? Aí é você que escolhe, né? Se o exercício não solicitar, você escolhe. Vamos transformar para centímetro, né? Como é que eu passo de decímetro para centímetro? Bom, de decímetro para centímetro é só fazer vezes 10. Então eu faço 0,8 vezes 10, vai dar 8 centímetros. Pronto, agora eu já tenho
a base e a altura do meu retângulo, as duas unidades em centímetro. Vamos calcular a área? Então, a área de qualquer retângulo é calculado da seguinte maneira. Medida da base vezes medida da altura. Bom, a base é 8 centímetros e a altura 12 centímetros. Então, a área vai ser igual a 8 vezes 12. Ó, repare que eu nem escrevi centímetro como no exercício anterior, né? Porque a gente já sabe que o 8 está em centímetros e que o 12 está em centímetros. Bom, 8 vezes 12 dá 96. Só não posso esquecer de escrever a unidade de área. Como eu estou calculando a área em centímetros, vai ficar centímetros quadrados. Tá? Como eu peguei a base e a altura em centímetros, a área fica como 96 centímetros quadrados. Isso significa que aqui dentro teriam 96 quadradinhos de lado 1 centímetro. 96 centímetros quadrados. Tá certo, gente? Só outras situações que a gente pode lidar aí durante os exercícios. Eu posso ter uma figura que ela não é um retângulo, mas dá para eu decompor ela em retângulo. Então, muitos exercícios, talvez você tenha que fazer uma decomposição da figura. Você vai repartir ela em pequenos retângulos, certo? Ou quadrados ou triângulos, é que a gente ainda não viu ainda, então por enquanto são retângulos. E ainda tem situações em que eu conheço a área, mas eu não conheço um dos lados do retângulo, ou eu não conheço a base, ou eu não conheço a altura. Então vamos trabalhar essas situações. Bom, a primeira ideia aqui então é você pegar essa figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que é um hexágono, né? Vamos quebrar ele, vamos dividir em dois retângulos. Eu posso tanto dividir aqui, que nem eu vou cortar aqui, ó. E aí eu fiquei com dois retângulos, ou eu podia ter cortado aqui, né? Aí fica a critério de cada um. Cada um escolhe aí do jeito que achar melhor, tá? Ah, poderia ter cortado aqui? Poderia também. Aí eu ficaria com dois retângulos. Então, cada um escolhe do jeito que achar melhor. Agora, vamos calcular a área desses retângulos que estão aqui. Eu vou usar a outra divisão, tá? Eu prefiro. Então, vou cortar aqui em pé. Bom, a área dessa figura, então, vai ser igual à área que eu vou pintar de vermelho, né? Vai ser essa área que eu vou pintar de vermelho, mais a outra área que eu vou pintar aqui de azul. Então, a área dessa figura vai ser o somatório dessas duas áreas. Então, primeiro eu calculo a área que está em vermelho. Depois eu calculo a área que está em azul. E aí eu somo essas áreas. Vamos lá? Bom, a área que está em vermelho eu vou chamar de área 1. Como a gente sabe que é um retângulo, eu calculo a área como base vezes a altura. Bom, a base desse retângulo é 6 e a altura é 9. Então, a área 1 vai ser igual a 6, que é a base, vezes 9. 6 vezes 9 dá 54 centímetros quadrados, né? Como a gente está calculando com as medidas em centímetros, a área fica centímetro quadrado. Deu para entender, gente? Então, peguei a base, multipliquei pela altura e achei a área do retângulo vermelho, 54 centímetros quadrados. Vamos calcular a área do retângulo azul agora. Olha, repare que eu não sei qual é a base do retângulo azul. 12 é essa medida inteira, tá certo? 12 é a medida inteira. Então, se 12 é a medida inteira e esse pedacinho mede 6, ó, esse pedacinho mede 6. Tudo isso daqui mede 12. Então, qual vai ser a base do retângulo azul? 6 também, né? Certo? Se tudo isso é 12 e o pedacinho da esquerda é 6, o da direita também é 6. Então, a área do retângulo azul vai ser base vezes a altura. Vou chamar de área 2. Então, base vezes a altura. A base desse retângulo é 6. A altura é 5. Então, a área do retângulo 2 vai ser de 30 centímetros quadrados. Beleza? Então, calculei a área dos dois retângulos, o vermelho e o azul. Agora, eu vou achar a área total. Quem vai ser a área total? A área total vai ser a soma da parte vermelha mais a parte azul. Então, eu tenho que a área total vai ser igual a 84 centímetros quadrados. Tá legal? Repare bem no que eu fiz, né? Primeiro eu peguei a minha figura, dividi em duas partes, dividi em dois retângulos.
calculei a área de cada um dos retângulos. Aí depois que eu fiz isso, eu tenho que somar essas áreas para achar a área total da minha figura. Então a área total é 84 centímetros quadrados. Tá legal? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um retângulo onde a área dele é 77 centímetros quadrados. Eu já sei qual que é a área, já sei a superfície interna desse retângulo, ok? O que eu não sei ainda é a medida da altura dele. Então vamos pensar, ó, a gente sabe que a área de qualquer retângulo é base vezes altura. Como a área é 77, a base é 11, está faltando eu calcular a altura. Então, ó, 77 é igual a 11 vezes a altura. Então, a área, que é 77, é igual à base, que é 11, vezes a altura, que eu ainda não sei. Agora é só a gente pensar um pouco, né? Que número que vezes 11 é igual a 77? Qual é o número que multiplicado por 11 dá 77? É o 7, né? Então, a área aqui, ó, a altura só pode ser igual a 7 centímetros. Como é que eu faço para encontrar essa altura de 7 centímetros? Uso a operação inversa, né? Para eu saber qual é o número que vezes 11 é igual a 77, é só fazer 77 dividido por 11. Posso colocar assim na forma de fração, né? Então, a altura é o resultado de 77 dividido por 11. 77 dividido por 11 dá 7, como a gente já tinha colocado. Dá para fazer mentalmente também, né? Só um detalhe muito importante. Quando a gente fala em base e altura, a gente tem sempre que lembrar que entre a base e a altura tem sempre que se formar 90 graus. Ó. A base é 11 e a altura é 7, né, como a gente calculou. E o ângulo que é formado entre a base e a altura tem sempre que ser um ângulo reto. Tá? A base e a altura são segmentos perpendiculares. Olha só, que a base era 6, a altura 5. E o ângulo formado entre a base e a altura, um ângulo reto. Aqui a base era 6, a altura 9, e o ângulo formado entre a base e a altura, um ângulo reto. Então, sempre base e altura vão ser segmentos perpendiculares. Ok? Bom, a segunda figura que nós vamos estudar é o quadrado. E para eu calcular a área do quadrado, eu vou pensar da seguinte maneira. Nós já estudamos que todo quadrado, vou colocar aqui, ó, todo quadrado é um retângulo. Então, quadrado é um caso particular de retângulo, né? O quadrado é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Então, todo quadrado é um retângulo. Bom, dessa forma, eu posso usar a mesma fórmula do retângulo para calcular a área de um quadrado. Então, se eu quero saber a superfície interna de um quadrado, né? Toda essa região que está aqui dentro do quadrado, eu posso usar a mesma fórmula da área do retângulo. Ó, então, a área do retângulo, vou colocar assim, a área do retângulo não é igual a base vezes a altura? Então, a área do quadrado, eu vou colocar um Q aqui, também vai ser igual a base vezes a altura. Só que tem um detalhe importante, né? No caso do quadrado, a base e a altura vão ser iguais. Então, se eu tiver um quadrado onde a base tem 8 centímetros, a altura também vai ter 8 centímetros. Porque essa é a característica do quadrado, né? Tem todos os lados iguais. Então, eu posso substituir a base e a altura pela letra L. Então, aí a área do quadrado vai ser igual a L vezes L. Pronto. E é assim que a gente define a área de um quadrado. Para eu calcular a área de qualquer quadrado, eu posso utilizar essa formulinha que está aqui. A área do quadrado vai ser igual a lado vezes lado. Tá certo, gente? Difícil de guardar? Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Agora, quem se recorda aí de potenciação, né? Nós já estudamos que quando eu faço uma multiplicação entre duas coisas iguais, por exemplo, 7 vezes 7, eu posso indicar por 7 ao quadrado. Se eu fizer 9 vezes 9, eu posso indicar isso por 9 ao quadrado. Então, quando eu faço L vezes L, isso vai dar L ao quadrado. E aí a área do quadrado vai ser escrita como L ao quadrado. Legal, né? Deixa eu só arrumar essa escrita aqui. Então, eu posso usar tanto essa fórmula como a outra para calcular a área de um quadrado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado ou lado vezes lado. Vamos calcular a área desse quadrado que está aqui na figura? Vamos lá, então. A gente já sabe, então, que tem uma fórmula
que generaliza aí a área de qualquer quadrado. E a fórmula é essa, né? A área vai ser igual a lado vezes lado. Nesse caso aqui eu tenho 8 centímetros vezes 8 centímetros. E isso vai dar 64 centímetros quadrados. Então essa é a área do quadrado que está aqui desenhado na minha lousa, né? A área dele de 64 centímetros quadrados. Que é bem tranquilo, né? Olha só, coloquei aqui 2 quadrados para a gente trabalhar a ideia de área com esses quadrados. Aqui eu tenho um quadrado e a medida do lado é 4,5 centímetros. Repare que foi dado apenas uma medida. Por que não é necessário, né, se colocar outra medida aqui? Porque a gente está falando de um quadrado. E no caso do quadrado, todos os lados são iguais. Se esse lado é 4,5, esse aqui também é, esse também é e esse também, né? Tá? Então, no caso do quadrado, todos os lados são iguais. Agora vamos calcular a área desse quadrado. Bom, a área do quadrado é lado vezes lado. Certo? Bom, substituindo o L por 4,5, vai ficar 4,5 vezes 4,5. E o resultado dessa multiplicação é 20,25, se eu não estiver enganado. Então, a área vai ser 20,25 centímetros quadrados. Vamos efetuar a conta aqui para a gente ver se está certo. Como é que eu faço multiplicação de números decimais? Bom, você multiplica como se nem tivesse vírgula ali, né? Como se fosse 45 vezes 45. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Coloco o zero aqui para multiplicar o 4. 4 vezes 5 dá 20, põe o zero, sobe 2, 16, 18. Somando agora, fica 5, 20, 10, sobe 1, 2. Olha só, a gente tinha duas casas decimais, né? Uma casa decimal do primeiro fator, uma casa decimal do segundo. Conta duas casas, põe a vírgula. Então ficou 20,25. Retomando aqui, vamos calcular a área agora do segundo quadrado que está aqui. Aliás, nesse aqui a gente já tem a área. O que a gente não sabe é a medida do lado, né? Eu sei, ó, que a área é igual a 36 centímetros quadrados. A área é toda essa região interna, né? Eu sei que aqui dentro tem 36 quadradinhos com lados de 1 centímetro, 36 centímetros quadrados. O que eu não sei é a medida de cada lado. Tá? Eu só sei que esses lados vão estar em centímetros. Então vamos pensar, ó, como a área de um quadrado é lado vezes lado, e eu sei que o resultado dessa multiplicação tem que dar 36, então eu tenho que pensar assim, que número que vezes ele mesmo vai dar 36. Não é 18, hein? Não é pegar a metade do 36. É pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Vamos pensar, ó. 2 vezes 2 não dá 36. 3 vezes 3 também não dá 36. 4 vezes 4 não dá 36. 5 vezes 5 não dá 36. 6 vezes 6 dá 36. Então, olha só. Como aqui eu tenho que 6 vezes 6 é igual a 36, dá para concluir que a medida do lado é 6 centímetros. Né? Se eu colocar 6 centímetros vezes 6 centímetros, dá 36 centímetros quadrados. Uma outra forma da gente pensar é assim, ó. Né? Posso pensar dessa maneira. A área é igual a lado ao quadrado. Eu sei que a área é 36 e o quadrado de L tem que ser igual a 36. Aí a gente pensa na operação inversa, né? O inverso de você elevar ao quadrado é calcular a raiz quadrada. Então, se L ao quadrado é igual a 36, significa que L vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6, né? Lembra que a raiz quadrada é você procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Então, a medida do lado vai ser 6, né? A medida do lado de um quadrado é a raiz quadrada daquele quadrado. Ok? Olha só esse exemplo aqui, gente. Calcule a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 32 metros. Bom, muito cuidado, hein? Perímetro é diferente de área. Perímetro é o contorno da figura geométrica, né? É a soma dos 4 lados do quadrado. Então, vamos supor que a gente tem um quadrado aqui. E eu sei que se eu somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, a soma desses 4 lados vai dar 32 metros. Para a gente calcular a medida de um lado apenas, basta pegar os 32 metros e dividir por 4, né?
Vamos pegar os 32 metros e dividir em 4 partes iguais. 32 dividido por 4 dá 8. E não sobra nada. Então, a gente acabou de encontrar quanto mede cada lado do quadrado. Esse lado mede 8 metros. Esse lado mede 8 metros. Esse lado aqui mede 8 metros. E esse outro lado também tem 8 metros. Agora, eu consigo encontrar a área desse quadrado. A área, nós sabemos que é a medida de um lado vezes a medida do outro lado. Lado vezes lado. Bom, vai ficar 8 vezes 8. Então, a área vai ser 64. Não podemos esquecer de colocar a unidade de medida. Se os lados do meu quadrado estão em metros, então a unidade de área vai ser metros quadrados. Então, eu tenho uma região que tem 64 quadrados, onde o lado tem 1 metro, tá? É uma região um pouco grande aí. Bem maior que a sala de aula que a gente tem na escola. Ok? Vamos calcular agora a área do triângulo. Tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular a área do triângulo, eu fiz um retângulo aqui, ó. Retângulo ABCD. Mas peraí, professor. Você escreveu que é calcular a área de um triângulo, aí você desenha um retângulo? Exatamente. Porque eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Que a área do triângulo, ela vai ser exatamente a metade da área de um retângulo. Certo? Então, a área de qualquer triângulo vai ser sempre a metade da área de um retângulo. Bom, a área de um retângulo a gente sabe que é base vezes altura. Então, a área do triângulo vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Tá? É o que eu escrevi aqui, que a área do triângulo vai ser a metade da área de um retângulo. Se a área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vou explicar o porquê agora. Vamos lá. Ó. Nesse retângulo ABCD que eu desenhei, a gente tem que a base é 10, a altura é 6. 10 centímetros e 6 centímetros. Para eu desenhar um triângulo aqui é muito simples. Ó. Eu vou traçar uma diagonal aqui. Ó. Vou ligar de B a D. Pronto. E aí o que aconteceu? Ó? Esse triângulo BCD, que eu estou pintando ele aqui, ele não é exatamente a metade do retângulo que eu tinha, certo? Eu cortei o retângulo no meio, e aí eu fiquei com 2 triângulos. Então, a gente percebe claramente que a área do triângulo é exatamente a metade da área de um retângulo, certo? Com a mesma base e mesma altura. Aí, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, é muito importante vocês perceberem isso, principalmente no triângulo, né? A medida da base e da altura tem sempre que formar um ângulo de 90 graus. Elas precisam ser perpendiculares, tá legal? Base e altura sempre formando um ângulo de 90 graus, são segmentos perpendiculares. Bom, sendo assim, vamos calcular a área desse triângulo? Então, a área é base vezes altura dividido por 2. A área vai ser 10 vezes 6 dividido por 2. Bom, 10 vezes 6 dá 60. Aí vai ficar 60 dividido por 2. É igual a 30, né? Lembrando sempre de colocar a unidade de área. Como a gente estava com as medidas em centímetros, a área vai ser centímetros quadrados. 30 centímetros quadrados. Fácil, né? Bom, vamos calcular então a área desses 2 triângulos. E aí com o triângulo eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Preciso me orientar, né, pelo ângulo reto. Então, olha só. Aqui eu tenho um triângulo ABC. De A até C mede 13. De A até B mede 6,2. E eu vou colocar aqui de B até C com a medida de 18, que eu esqueci de colocar, 18 centímetros. Tá certo. Desses 3 lados no triângulo, quais que eu vou utilizar como sendo base e altura do meu triângulo? Bom, a base e a altura tem que ser 2 segmentos que vão formar um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eu não posso escolher o segmento 13 e 18, porque o ângulo que se forma entre 13 e 18 é um ângulo agudo. Não posso escolher como segmentos, né, usar como segmentos de base e altura, o 6,2 e o 18, porque o ângulo que é formado entre eles é um ângulo agudo. Então, a base e a altura do meu triângulo tem que ser esses 2 segmentos, né, ó, o 6,2 e o 13, porque o ângulo formado entre eles é um ângulo reto. Tá? Tem que ficar sempre atento a isso. A base e a altura do triângulo
necessariamente precisam ter um ângulo reto entre eles. Bom, qual dos dois vai ser a base e a altura? Aí tanto faz, tá? Vamos então colocar a fórmula aqui. A área é base vezes a altura dividido por 2. Eu vou escolher a base como sendo o maior dos segmentos, então a base vai ser 13, a altura 6,2. 13 vezes 6,2 dividido por 2. Bom, tanto faz eu fazer a divisão primeiro e depois multiplicar por 13, como multiplicar e depois dividir. Aí, tanto faz, ok? Vamos multiplicar então, ó, 6,2 vezes 13, vai dar aqui 6, 18, põe 0 aqui, 2 e 6, deu um total de 80,6. Agora eu vou dividir por 2, a metade de 80 é 40, metade de 6 é 3, deu 40,3 centímetros quadrados. Não vamos esquecer da unidade de área. Agora no segundo caso, repare que esse triângulo aqui, ó, ele não tem dois lados que entre eles vão ser formados aí um ângulo reto. Ó, entre o lado AB e BC tem um ângulo agudo. Entre o lado BC e AC tem um ângulo agudo. Entre o lado AB e AC tem um ângulo agudo. Então eu não tenho um ângulo reto entre os lados. Então o que eu tive que fazer? Tive que procurar a altura como sendo um segmento perpendicular à base. Então eu escolhi a base como sendo o lado BC, que tem 16 centímetros. E aí, partindo da base até chegar no outro vértice, eu tenho a minha altura. Então a altura aqui, ó, sendo perpendicular à base. Sempre a altura perpendicular à base, não se esqueçam. Vamos lá, ó. Eu tenho então a base 16, a altura 13. Como que eu calculo a área então desse triângulo? Bom, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Substituindo, a base é 16, a altura é 13, vai ficar 16 vezes 13 dividido por 2. Ó, nesse caso eu acho que é mais fácil a gente dividir primeiro. Se eu dividir o 16 pelo 2, vai dar 8. Então vai ficar 8 vezes 13. E aí eu faço essa multiplicação de 8 por 13. 13 vezes 8 dá 24, sobe 2, 104 centímetros quadrados. Tá certo? Ah, professor, e se você tivesse feito a conta de vezes primeiro? Bom, aí ia dar 208, ia dividir por 2, ia dar 104 da mesma forma. Tá legal? Bom, a gente vai finalizar a aula com esses dois exemplos aqui. Primeiro, calcular a área desse triângulo e também o perímetro. Vamos treinar um pouco dos dois, tá? Área e perímetro. Então, olha só, para eu calcular o perímetro é muito fácil, né? O perímetro eu vou chamar pela letra P e eu sei que é o contorno da figura. Então, eu tenho um triângulo ABC, então eu vou pegar o segmento AB mais o segmento BC mais o segmento AC, né? Então, é 14 mais 10 mais 12. Isso dá um total de 36 centímetros, ok? Lembra que a unidade de medida de perímetro é uma unidade de medida de comprimento, né? Se eu estou somando centímetros, eu fico com centímetros. Ok. Agora a gente vai calcular a área desse triângulo. A área de qualquer triângulo eu calculo pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Então eu venho aqui e substituo, né? No lugar da base, eu vou colocar qual dos três lados agora? É esse que é o detalhe, né? Isso que a gente tem que saber encontrar no triângulo. Qual é a base? É o 14, é o 10 ou é o 12? Então a base, ela tem sempre que formar um ângulo de 90 graus com a altura. A altura está traçada dentro do triângulo, essa linha preta aqui é a altura. E ela está formando 90 graus com o lado AB. Né? Então se a altura, que é essa linha preta, está formando um ângulo de 90 graus com o lado AB, então eu tenho que a base vai ser o 14 e a altura é 9. Certo? Então, a altura e base sempre precisam ter 90 graus entre eles. Vamos substituir, então? A base ficou sendo 14. A altura, a gente vai usar o 9, que foi dado ali. Então, ficou 14 vezes 9 dividido por 2. 14 vezes 9 vai dar 36, 126. Então, a área vai ser 126 dividido por 2, que é um total de 63 centímetros quadrados. Fechou? Então a gente calculou o perímetro do triângulo, que era o contorno da figura, né, a soma dos lados, e calculamos a área
do triângulo, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Agora vamos para a segunda figura. Aqui a gente tem um quadrilátero, né, que tem o nome de trapézio. Então, um trapézio aqui. Eu tenho uma fórmula específica para calcular a área do trapézio, mas a gente não estudou ainda. Então, o que a gente vai fazer com essa figura para poder calcular a área dela? A gente vai fazer uma decomposição, né? Vamos quebrar ela. Como assim, professor? Olha assim, ó. Dá para eu decompor essa figura em um retângulo e um triângulo. Então, ó, cortei aqui, certo? E aí eu fiquei com duas figuras, um retângulo e um triângulo. Agora, vamos pensar, ó. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e essa linha é paralela a essa, então aqui também tem um ângulo de 90 graus. Pronto, isso vai me ajudar a saber quem é a base do triângulo. Vamos preencher, ó. Se essa medida inteira tem 16 centímetros e esse pedacinho de cima é 10, isso aqui é 10 centímetros, quanto sobrou para o pedaço da esquerda? 6, né? Porque 16 é tudo isso daqui, ó. Tira só a letra A daqui que vai atrapalhar. Então, 16 centímetros é esse segmento inteiro, que vem até o final do trapézio. Se esse pedacinho que está à direita é 10, o pedacinho à esquerda é 6. Bom, se essa linha é 8, essa aqui também é 8, né? Então, eu tenho um retângulo aqui de lados 10 e 8, e tem um triângulo de lados 6, 8 e 14. Agora, vamos calcular a área dessa figura no total. Bom, a área da figura, então, como a gente já falou, ficou dividida em duas partes. Primeiro, vamos calcular a área do retângulo, que é essa parte vermelha aqui, ó. Então, a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura, dividido... Opa, nada de dividir. Só a base vezes a altura, né? Então, a área do retângulo é base vezes a altura. A base é 10, a altura é 8. Então, a área do retângulo vai ser igual a 10 vezes 8, que dá 80. 80 centímetros quadrados. Essa é a área do retângulo. Agora vamos calcular a área do triângulo. Vou pintar o triângulo aqui de roxo e a gente vai calcular a área dele. Bom, a área do triângulo a gente viu que é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então vamos pensar, ó. Quem é a base e quem é a altura do triângulo? Lembre-se sempre que tem que ter um ângulo de 90 graus entre essas medidas. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. A base eu posso usar como número 6 e a altura como 8. Então, é 6 vezes 8 dividido por 2. Bom, 6 vezes 8 dá 48, dividido por 2 dá 24 centímetros quadrados. Agora que a gente calculou separado a área de cada figura, então agora a gente volta para achar a área total. Então, quem vai ser a área total? A área total é igual à área do retângulo mais a área do triângulo. Então, a área total aqui, ela corresponde a 80, que é a área do retângulo, mais 24, que é a área do triângulo. 80 mais 24 dá 104 centímetros quadrados. Então, essa é a área total da minha figura, 104 centímetros quadrados. Tá faltando a gente achar o perímetro, né? Que eu falei que a gente ia calcular também o perímetro. Bom, o perímetro é o contorno da figura. Então, é 16 mais 8 mais 10 mais 14. 16 mais 8 mais 10 mais 14. 16 mais 14, 30, mais 10, 40, mais 8, 48 centímetros. Ok? Bom, é isso aí, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse para vocês, ficou uma aula longa, mas muito completa. Bom, vou ficando por aqui então. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.